Satsang 2. Casa de Vida Chantilly Lara, Espanha, 31 de julho de 2020. Bem, então estaremos juntos por 1 hora, e aproveito para lembrar que às 16h30 am teremos uma canalização de Paame, e então, surpresa, haverá uma segunda canalização, mas eu não sei de quem ainda. Bem, então ouviremos as perguntas ou os testemunhos, como eu disse, Jim, não os testemunhos de Ágape, do que você está vivendo, mas, quando eu falo de testemunhos, desta vez, é mais no sentido do que eu chamaria de antes e depois. Quer dizer, houve uma mudança, muitos aqui vivenciaram. Elisa interrompeu. Sim, eu estava dizendo que continuaremos com as perguntas, mas se vocês têm depoimentos, não tanto na descrição de energias, vibrações, mas mais no seu posicionamento, eu diria, entre um antes e um depois, se você viveu isto. Eu sei que aqui muitos experimentaram isto. Acho que primeiro temos algumas perguntas em espanhol, certo? Ok. Elisa. Por se tratar de um jogo cheio de armadilhas, quando chegar o momento do evento, nós teremos que diferenciar os seres de luz e os arcontes. Como o faremos? É muito simples. Em um caso você estará em alegria e em paz, no outro caso você estará em tensão, em questionamento, como a pergunta. Quando você não se faz mais perguntas e está na verdadeira paz, não há sequer pergunta a fazer. Além disso, há muitos irmãos e irmãs. Recentemente eu postei o testemunho de uma amiga, que se laçou a ponto de se perder por 1 ano nos números, porque ela veio para a Tarifa, mas poderia ter sido em qualquer outra coisa, na numerologia, mas foram os números, para perceber que é arcôntico. Não é uma condenação, não é uma questão de dizer que é bom ou ruim. Precisamente hoje, tudo é pretexto, mesmo a falsidade, para lhe fazer você viver a verdade. É mágico. E eu devo lhe dizer que quanto mais você sofre, mais você estiver sofrendo, você tem cada vez mais chance de viver a verdade, porque muito rapidamente você vai perceber, mesmo sem colocar palavras, mesmo sem compreensão intelectual, que tal coisa coloca você em tensão, em demanda, do seu ponto de vista, e você pode ver que isso faz você sofrer. Portanto, é um aprendizado que permite que você se solte de todas as técnicas. Eu continuei a falar e a treinar com cristais porque, além da cura real, os cristais agem sobre a consciência. É por isso que eu continuo falando sobre isso. Então, a gente mantém as pessoas ocupadas dizendo que é usado para cura, ensinamos a fazer os diagnósticos, e aí, quando você coloca os cristais, você percebe que as pessoas irão, independente de qualquer cura, mudar de ponto de vista e, como nós lhes dissemos antes, você acorda. Você entende? Embora existam outras técnicas, que ao contrário, o levará à contradição, à tensão. É o mesmo para as chamadas canalizações. Tem gente que está canalizando, e tem cada vez mais gente que está recebendo informação, mas você não se sente bem com isso, porque você sente que não é livre. Enquanto você não tiver compreendido, vivido, que não há ninguém, você pode realmente ser despertado, mas você não é livre. Liberdade é ver claramente que tudo isso é um jogo, como eu digo, mas quando você está lúcido, não é mais um jogo, é como dizer, um jogo de tolos, é um jogo de livre-arbítrio, mas o seu ponto de vista muda, e você não é mais submisso, porque você se deixa atravessar ao invés de parar, seja qual for a ferramenta que usar. Então, fazer esse tipo de pergunta é completamente justificado para a pessoa, ou para aquele que vive as energias, que as percebem, que as sentem, mas ainda existe o medo de estar errado. Mas perceba que hoje, este medo de errar, ou mesmo o questionamento do que nós estamos vivenciando, muito rapidamente o trará de volta à verdade. É um aprendizado. É por isso que sempre eu disse que nós devemos deixar os sonhadores sonharem, porque o sonho deles terminará inevitavelmente em um pesadelo que os libertará de todos esses conceitos, de todas as noções de tempo e espaço. Mas deixem que cada um tome o caminho da maneira que quiser, mesmo que você perceba que não há caminho. Faz parte da liberdade e do jogo.
Como já foi dito há mais de 3 anos por um raio, existem partículas adamantinas suficientes, luz branca, que muitos de vocês veem quando se deitam, ou na natureza, para que esta luz branca atue. Você confia no que você acredita, você confia no personagem que você interpreta, ou você confia na verdade que é desconhecida para você e a qual lhe é prometida de qualquer maneira, não importa quais sejam os erros aparentes, e quaisquer que sejam os caminhos. Não há nada para julgar e, principalmente, não julgar a si mesmo. E se hoje, mesmo sem sentir as energias, se você for contra a verdade, de boa fé, com toda a lucidez de consciência e não do que você é, a verdade lhe alcançará, de todas as maneiras possíveis. Você não é realmente livre, enquanto você acreditar que pode liderar, controlar a vida. Claro, você tem que dirigir, controlar, em relação às obrigações familiares, profissionais e outras, mas não misture a cena do teatro com a verdade. Elisa, acho que é aí que nós não sabemos bem. É aqui que ocorre o ato, aparentemente ainda não totalmente assimilado. Elisa, estamos misturando um pouco as coisas. A verdade absoluta é algo que pode ou não ser vivido, mas quanto mais você abre mão de todas as pretensões da pessoa ou da consciência, você fica livre. Mas não confunda isto com suas atividades do dia a dia. Mas esta atividade cotidiana, a partir do momento que você acorda, você vai assumi-las, sejam elas quais forem. Isto é lucidez, não é se refugiar no alto de uma montanha, nem se excluir totalmente da sociedade, é viver na periferia, para que haja menos possíveis engrenagens que prendam você. Lembre-se de que você nunca será livre como pessoa. É quando não há ninguém que você é livre. Mas quando digo isto, obviamente você está aí, não pode estar em outro lugar, é isto que você aceita. É parar de sonhar, parar de projetar, parar de pensar no karma, seja ele qual for, que diz respeito à pessoa. Na verdade, não é a pessoa que é liberada, como se diz, é você que é liberada da pessoa. Nathalie, fala devagar para eu poder traduzir em tempo real. Irmã, apenas, por exemplo, você pode dar exemplos. Em vez disso, para torná-lo concreto. Então, tomaremos o exemplo daqueles que sentem as energias, porque há muitos de vocês aqui, quase todos sentem. Quando há uma sensação, uma percepção ou uma dor, ou um trabalho que você faz, como tem sido feito há anos com a yoga da unidade ou com a osteopatia da trinitária. Você traz a sua atenção e a consciência para isso. Normalmente, a consciência está agarrada, e quando você está livre, você vê, quando você está livre, você a sente. A sua consciência não é mais impulsionada pela percepção. Lembre-se de que a consciência é a ausência de percepção. É o grande silêncio. Portanto, eu não nego que eu estou vivendo. É claro, eu passei anos falando sobre as estrelas, as portas, o corpo de luz e explicando as ligações e pontes entre as diferentes coisas. Mas, simplesmente, eu não sou mais enganado por elas. Eu não as congelo, eu não as recuso, eu as absorvi. Por isso eu já não falo desta paz, desta imutabilidade, que já não precisa de um referencial para o coração do coração, o duplo Tori, e tudo mais, porque é algo que falará diretamente à consciência e você não precisa mais de retransmissão de percepção, sensação e discriminação entre o que é bom e o que é ruim. É experiência vivida, e não são conceitos. Eu tenho a certeza de que existem entidades, eu as vejo, mas elas não têm mais realidade do que eu, elas estão inscritas no jogo. O que você precisa de fato é deixar ir, e não é a pessoa é o que ela está aí, e é justamente nesta pessoa que você vive que não há ninguém. Para isto temos que nos deixar atravessar. Na verdade, é diametralmente oposto do que os anciões fazíamos na época, quando a consciência era levada, por exemplo, às estrelas, às portas. E houve todo um trabalho energético e vibracional para ativar as portas. Mas nós não precisamos mais. É neste sentido que eu lhe digo que esqueça todo esse conhecimento. Nós os temos, porque alguns de nós vivemos isso, vocês também não precisam mais disso, acontece por si só, naturalmente sem você.
Em outras palavras, enquanto você acreditar que está dirigindo a energia, sua vida ou sua consciência, você não é livre. Você não pode entender isso. Entender é quando você vive, não antes. Agora o problema é que a consciência sempre precisa entender, e quando percebemos as energias, sabemos muito bem que existem energias que são boas e outras que não são. Pense que existe uma luz astral, que existe uma luz vibral, mas que também existe não luz, que não é a sombra, que é o famoso nada do absoluto, nada, nascido antes. É isso o que realmente significa. Quando estamos livres e lúcidos, acolhemos tudo, até Yaldebot, ele faz parte do filme. Alguns de vocês me disseram que foram abordados pelos arcontes e assim por diante. E daí? Este sistema que chamamos de criação, só se mantém, pelo menos no sistema fechado onde você está, apenas pelo medo. O medo de morrer, que implica a busca do sentido da vida, uma compreensão e salvaguardas que colocamos em todos os níveis, e a primeira das salvaguardas, é o bem e o mal. Sei muito bem que o bem e o mal estão agindo neste palco do teatro. Eu não estou dizendo que eles não existam. Estou apenas dizendo que deve ser atravessado, enquanto você estiver ocupado sobre se está certo ou errado. Como a pergunta, você não está disponível. Acolher aquilo que é, sem condição e sem submissão, é a verdade. Entender que nada pode mudar, neste momento tudo mudará. Em francês nós dizemos rendição, também é chamado de resiliência. Este é um momento em que você está sob tanta tensão, física, energética, em sua consciência, que há um momento em que você sabe muito bem que não tem escolha a não ser deixar ir, mesmo que não queira deixar ir. Elisa. Bom, eu tive uma boa ilustração com isso. Eu disse a mim mesma, de qualquer maneira essa pergunta foi feita, e você acha que vai ter tempo de ver se há luz ou não, se houver um meteorito caindo sobre você? Bem, você aceita e aí está, você não vai distinguir se é a luz, se não é a luz. Elisa. Pergunta da irmã, se entrarmos no caos absoluto, não haverá mais o que distinguir, irmã e JLA interrompidos. Bem, não haverá mais o paraíso branco que nos é prometido. Irmã, isso mesmo, o serviço que o caos prestará, eu creio. Eu lhes falei sobre o manuscrito de Cobre ontem, que é a descrição dos sobreviventes na travessia de Nibiru. Esta é mais ou menos a descrição que você tem no Apocalipse de São João. Mas desta vez, como a nave Arconte que tinha dobrado o sistema solar e o tempo, foi expulsa do sistema solar em agosto de 2009, não haverá recriação, pois haverá criação, fim dos mundos, e o retorno à vida. É apenas o hábito da consciência, de ter uma forma, de ter histórias, e não é um jogo de palavras quando você diz, Bedir disse isto muito antes de mim, que tudo que passa não é verdade. Todas essas palavras de indiferença divina, não há ninguém se livrar da pessoa, não são trocadilhos. É uma tentativa de transmissão para que você possa ressoar e se encontrar, isso é tudo. Em algum ponto, quando você estiver livre e suficientemente estabelecido na liberdade, você não poderá mais ser afetado. Eu disse isso, e eu vou dizer de novo. Você não tem mais nada a fazer, e para ser ou não ser, a parte mais difícil é aceitar que você não tem nada que fazer e que não deve fazer nada. Seja natural, seja simples e esteja pronto. Já não é hora de contarmos histórias, cenários, falarmos sobre raças raiz que os levarão a um futuro hipotético e que os impedirão de estar no presente. Se você estiver disponível para a vida, você se tornará a vida e já não mais a sua vida. O personagem estará aí até o último momento, até o último suspiro, mas você pode apenas ver esta fluidez em você, fluidez de emoções, fluidez de pensamentos. Você sabe com certeza que os pensamentos não vêm de você e que, dependendo da sua condição, você está captando algo que já existe. Para aqueles que veem a aura mental, que é mais difícil de ver do que a aura etérica ou astral, nós podemos ver as formas pensamento muito bem, como tipos de excrescências que estão na periferia da aura mental, e quando alguém começa a pensar, podemos ver claramente que há um pensamento que chega e que paira na aura mental.
mas que nem é você que está pensando, os pensamentos aparecem porque já estão aí. Este é o princípio dos chamados campos morfogenéticos. Quando alguém inventa algo na Terra, como que por acaso, a mesma descoberta é feita em diferentes lugares. Você deve estar familiarizado com a experiência dos macacos em uma ilha do Pacífico. Foi Rupert Sheldrake quem trouxe isso à luz há mais de 20 anos. Você pega um macaco e mostra para ele como colocar a batata que ele encontrou na água do mar e no sol. É muito melhor do que uma batata crua. Então a informação vai para a ilha. Todos os macacos depois de um tempo fazem a mesma coisa e, ao mesmo tempo, em muitos lugares do planeta, os macacos que não viram, os macacos isolados em suas ilhas, têm o mesmo comportamento. A informação está acessível no éter, no espaço, tudo está acessível no espaço e no éter. Isso é o que você vive quando está na imutabilidade. Como o sufi dançante, ele é movimento, mas ele está no centro, não se move. No taoísmo, é muito conhecido. O que é o Tao, que se chama princípio e caminho, é o cubo da roda que não gira, mas que permite que a roda gire. É o suporte da vida, o suporte dos sonhos, o suporte da criação, de Deus que inventamos, que nada mais é do que o diabo. Estes mecanismos, nós podemos entender. Veja o Nassim Haramein, ele chegou às mesmas conclusões. Olhe para o Dr. Eben Alexander, você encontrará facilmente no YouTube, em todas as línguas, um neurocientista puro e rígido que, no final de um coma, quando a bactéria comeu todo o seu neocórtex, ele não tinha mais massa cinzenta, e essa é a verdade, já que temos a evidência, o exame de scanner, e quando ele volta, ele já estava condenado, ele não tinha mais um cérebro, seu cérebro se reconstituiu em uma semana, de forma idêntica da antes de ser comido. Não é um milagre, são os campos morfogenéticos, ele viveu o absoluto, seu cérebro foi destruído. Portanto, para quem era um reducionista materialista, a consciência era o cérebro. Ele não tem mais cérebro, ele volta, ele reconstitui o seu cérebro, ele se lembra de tudo que ele viveu, desde o atravessar todos os corpos astrais, ele conheceu seus pais, uma vez que não os conhecia, ele havia sido adotado, foi quem lhes disse que ele tinha uma irmã, e ele nem sabia que tinha uma irmã, e eles lhe informaram o nome e o sobrenome. Então ele continuou subindo ou descendo, pois não há movimento, e em um dado momento, não há mais forma, não há mais luz, não há mais iluminação. A angústia do vazio, a angústia do nada, ele não podia fazer outra coisa senão se soltar, ele não controlava nada, e aí estava a beatitude total. Ele voltou, o seu cérebro se reconstruiu, ele encontrou sua irmã e seu sobrenome verdadeiro, e o seu cérebro está normal. Ele continua operando. Imagine, um cérebro que leva tantos anos, na embriologia, leva 9 meses, e então o cérebro não está maduro quando você nasce, deve estabelecer conexões, para o cérebro ser constituído, leva 14 anos, 15 anos, o tempo para que o corpo mental leva para se constituir, e foi reconstituído em uma semana. Este é o exemplo dos macacos. Esta é a boa nova, o que eu chamei de pandemia há 2 anos. Todos vocês foram infectados. Mesmo que você esteja em total oposição ao que eu estou dizendo, eu não me importo, para mim é indiferente, porque a contaminação é real. Bidi disse em sua vida, minhas palavras não podem falhar. Na época ninguém entendeu. E eu estou lhe dizendo, a pandemia de ágape não pode falhar, porque você está infectado. E você vê o que está acontecendo na cena simulacro agora, eles usam as mesmas palavras, pandemia, e colocaram uma máscara em você. A boa nova também é um vírus astral. Quando você está no tempo zero, só porque eu estou lhe contando, mesmo que você diga, é besteira, se você ouviu, é tarde demais. É como quando você assiste TV, mesmo que você diga, bem, você sabe que é a TV, as imagens entraram em você, é tarde demais. Isso se chama programação projetiva. Foi exatamente o que eu fiz com o Agape, e vocês estão fazendo há vários meses, todos vocês, basta acompanhar as sessões de Agape. Multiplicamos as informações, as boas novas, e acabou.
Quando você deixa este corpo, você pode se encontrar, mas digamos que não haja fim e dure 10 ou 20 anos, você vai morrer um dia, e quando você morrer, o que vai acontecer? Inevitavelmente, você será forçado de se lembrar de todos os seres supostamente de luz, então você não será detido. Você vai seguir direto para o sol, e não vai parar, vai se encontrar do outro lado no absoluto. É simples assim. Todo o propósito da religião, todo o propósito da espiritualidade, através dos pensamentos, dos conceitos e das vibrações, é para impedi-lo de viver a verdade. É por isso que Bernard de Montreal era tão agressivo com todas essas pessoas que se submetiam a mestres ou a uma autoridade externa. A liberdade não sofre autoridade, o que é chamado de soberano integral em Wingmakers. Aqueles que sabem, o soberano integral, foi desenvolvido por aqueles que são chamados de Wingmakers, os construtores de asas. Sim. Irmã, eu só queria dizer, eu acho que fiquei muito bem contaminada, porque eu tinha todas as informações de Ágape antes de ouvir você, de conhecer você, e de ouvir você falar. Sim, nós vamos fazer Ágape. A gente vai fazer Ágape. Então espere, Elisa traduz. Então repita, mas frase por frase. Irmã, todas as informações que Jean-Luc dá, eu as vivi sem ter as explicações, e a palavra Ágape estava na minha cabeça continuamente, 3 meses antes de me deparar com ela. E quando eu ouvi as canalizações, foi uma total evidência sobre absolutamente tudo, eu tive as explicações de tudo o que tinha vivido. E eu já tinha vivido isto antes. Irmã, para mim acabou, desde então estava acabado. É isso, eu tinha tudo que a minha mente me dizia, eu já não acreditava mais nisso, todas as mentiras em que eu não acreditava mais, passava. Eu tinha Satanás dentro de mim, então havia realmente coisa negativa, e o riso, ele estava rindo. E depois quando ouvi, vamos todos rir, na hora levei a mal, me deitei, e me coloquei no coração, a vozinha me disse, fica aí, estamos aqui, não se preocupe, fechei os olhos, e estava aqui, e tudo correu assim este ano. Chega um momento em que você só pode dizer sim, como eu disse, de qualquer maneira, você não tem escolha. Irmã, claro. E então sou eu. Eu sabia, tudo era eu, havia evidência total, o arconte, tudo isso era eu, éramos parte do mesmo videogame, e então veio a grande gargalhada. Irmã, agora eu rio o tempo todo, eu posso rir à noite. Ontem à noite tive muita dificuldade em me conter, sem pensar, às vezes dou risada, mas é à toa, estou rindo sozinha. Aqui. Risos. Outros. Obrigado, obrigado. Depoimentos como esse, existem milhares, milhões. É claro que como a nossa irmã disse, muitas pessoas viveram as estrelas e tudo mais, sem saber o que era, quando entenderam, tiveram que aceitar que era a verdade. E mesmo o que eu estou dizendo a você, se você está em oposição ao que eu estou dizendo, eu não me importo, eu não me interesso, isso não me afeta, etc. Você vai explodir na verdade de qualquer maneira. Portanto, eu não preciso me preocupar com nada. Além disso, como não há ninguém. Esta é a pandemia de Ágape. Eu já havia explicado há 2 anos e meio antes de o simulacro assumir, com a chamada pandemia de Covid e das máscaras que nos colocaram, sou obrigado a usar também, se eu não quiser tomar uma multa. Mas não me engano com o baile de máscaras. Não é porque estou usando uma máscara, significa que devo me submeter. Ou só porque não vou usá-la não significa que eu estou na verdade. Nenhum nem outro. Isso é o que é. É a reversão total da pandemia Ágape, é a pandemia do medo. Bem, quando você está farto de estar com medo, você vai rir. Teria sido mais rápido ainda, eu acho, se o vírus real tivesse matado todo mundo. Aí teria havido ainda mais medo, teria havido ainda mais mortes e o despertar teria sido ainda mais rápido. Mas esses idiotas criaram um vírus que achavam que poderia matar muita gente, mas não só tomou o lugar do vírus da gripe, porque era mais eficiente, e acabou. Há um mesmo número de mortes que todos os anos, mesmo trapaceando.
Vai muito longe. Eu coloquei ontem um desenho de um paraquedista que salta no vazio e se esqueceu de abrir o seu paraquedas. Causa da morte: Covid. Isto é o que eles fazem. Risos. Mas é claro que há pessoas morrendo. Como disse Bidin, quando sua esposa morreu, ele dançou ao redor do cadáver de sua esposa. Mas se você diz isso para alguém normal, entre aspas, ele vai considerar você responsável e louco. Mas não importa, a partir do momento que ele experimentar, ele vai entender. Eu não tenho que convencer ninguém, absolutamente ninguém. Acima de tudo, você não deve se convencer. No início não era aderir a Jean-Luc ou a outras dimensões, mas sim a uma experiência compartilhada. Os que não viveram, é o que eles nunca compreenderão. Nós não nos reconhecemos por meio de um movimento ou de uma seita, nós nos reconhecemos por meio de uma experiência comum. Mas para quem não vive isto, somos loucos. Risos. Irmã, que horas são? Elisa: eu perdi a noção. Assim, eu só estava dizendo que não importa, se formos considerados tolos, enfim, você ouviu a boa nova, mesmo que para você seja uma notícia muito ruim, mas quando você vive isto, você vai para a evidência. Sabe, quando eu nasci, ainda bem criança, fui tomado por louco. Assim que comecei a ser capaz de formar frases, eu disse para minha mãe: eu vim para o fim. Que fim? O fim do mundo. Isso não me impediu de viver, longe disso, e pelo contrário. E é isso que está ocorrendo hoje, porque todos sabem como as coisas estão se desdobrando. Existe um medo legítimo quando você vê os mascarados aterrorizados quando vê um desmascarado. É uma distopia, como dizem, uma distopia total. Não há lógica, não há razão, mas é assim. É o reverso do sagrado, é o simulacro. Nós colocamos o corpo de luz, e os outros colocaram os coletes amarelos. Simulacro versus sagrado. São as duas faces da mesma moeda, que os chamamos de símbolo ou diabólico, quando jogamos o jogo da divisão. Mas não há mais símbolo do que o diabólico, aí está a verdade, e ponto final. E na verdade, nada está excluído, tudo está incluído. Então você pode jogar o quanto quiser, encontrar todos os argumentos que você quiser, experimentar todas as sensações que você quiser, eu não tenho que convencer ninguém, e eu diria mesmo que você tem uma chance melhor de se encontrar mesmo se colocar em oposição a mim, porque você vai se queimar completamente, você vai se consumir em um. Porque você não sabe, porque você não conhece este fogo intolerante. Mas isto é amor, é um fogo consumidor. E quem come o que primeiro? Este corpo. Esta é a apoteose final, este é o banquete final, o que Oma esteve falando ontem é agora. Isabelle. Irmã, faltam 5 minutos. Elisa. O quê? Irmã, faltam 7, 8 minutos. Mais 5 minutos, então esta será a última pergunta. Vá em frente, Isabelle. Elisa. Ontem na canalização de Bidin, um dos receios que eu ainda tenho é que o medo seja mais contido de certa maneira, o que me leva a estar constantemente procurando e tentando compreender tudo, porque eu tinha medo que nessa busca, isso talvez me levasse ao início dos meus programas. E ontem eu encontrei o roteiro na canalização, ontem encontrei um roteiro, e estou ciente dessa programação, cada palavra que ele disse, a vibração de cada palavra foi permeada em cada palavra de Bidi. Estou ciente de que não havia nada que eu pudesse fazer nesta personalidade, que eu pudesse fazer a este personagem, porque o personagem já está contaminado. Mas assim que a programação é vista, como você disse, o que acontece? Você ri. Risos. E quando você ri, você ativa certos músculos do rosto, os zigomáticos, e libera a pressão, e então você ri de si mesmo. Mas todos nós já passamos por isso, todos nos mantivemos nisso. Uau, isso é bom, isso não é bom, isso é bom, meu Deus, isso é errado. Sim, faz parte do jogo. Cria resistência, mas também cria abertura, porque assim que houver resistência e quanto mais forte for, com a mesma intensidade você queimará de amor, certo? Elisa, você aceita ou não? Não há nada a fazer.
Então, talvez agora nós paremos porque temos coisas para fazer. Recordo, e também aos ouvintes, que nós teremos uma live, ao vivo, às 16h30 am com Paami, e na segunda parte, ou seja, por volta das 6 ou 7 horas, surpresa. Eu não sei mais nada, realmente. Até daqui a pouco. Canalização de Jean-Luc Ayon. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.